Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Neste vídeo nós vamos então dar continuação a um vídeo que nós lançamos há poucos dias, que fala sobre a escatologia do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. O título vai ser este, uma variante: a escatologia do apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, ou a escatologia do apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. No que diz respeito à escatologia do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, eu sugiro a vocês que ainda não assistiram aquele vídeo que assistam, porque uma coisa está ligada à outra, mas o que eu poderia trabalhar na primeira carta, eu já trabalhei no outro vídeo, então eu sugiro a vocês que assistam o vídeo A Escatologia do Apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, tá bom? Mas por que, professor, você vai fazer este segundo vídeo sobre a escatologia do apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses? Vários os motivos, e um deles eu vou mostrar agora. Antes que eu comece a considerar o texto, eu quero trazer aqui algumas informações para vocês sobre as duas cartas. Vamos lá. Há aqueles intérpretes, entre estes os críticos, que eles dizem que a primeira carta foi escrita realmente por Paulo, mas a segunda carta não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Certo? Muitos historiadores, críticos, eles são deste parecer. A primeira carta é da mão de Paulo, foi Paulo realmente quem escreveu a primeira carta, mas a segunda carta seria o que nós chamamos de uma pseudepígrafe, ou seja, é uma falsa carta atribuída ao apóstolo Paulo. Ainda dentro do conservadorismo, eles tentam conciliar algumas supostas contradições que os críticos veem. Para os críticos, eles chegam a esta conclusão que as duas cartas têm autores diferentes, porque para eles, dentro da escatologia, tem algumas diferenças, algumas contradições gritantes. Daí alguns críticos eles sugerem que são dois autores, que realmente Paulo escreveu a primeira, mas não foi o apóstolo Paulo quem escreveu a segunda. Uma variante, então, desta ideia está entre alguns conservadores. Alguns conservadores eles dizem, então, que ambas as cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ambas as cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas existem alguns detalhes no que diz respeito à parousia de Cristo, por exemplo, quanto ao arrebatamento. Esses intérpretes conservadores eles vão dizer que quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele falou sobre o arrebatamento da igreja, eles vão dizer que então Paulo tinha em mente um arrebatamento abrupto, não abrir e fechar de olhos, um arrebatamento, vamos dizer, pré-tribulacional. Mas que na segunda carta Paulo então já teria mudado de ideia, teria refinado mais a sua escatologia e, por assim dizer, Paulo mudou de ideia. Para Paulo, antes do arrebatamento da igreja, o que ele não esperava que acontecesse nada, mas o próximo evento que o apóstolo Paulo esperava seria o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses. Mas quando ele chega na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo então está mais maduro, está com as suas ideias mais consubstanciadas. Aí essa explicação ela está dentro do conservadorismo. Então, muitos conservadores, se eu não estou equivocado, parece que o Russell Norman Champlin segue mais ou menos esta linha de pensamento, não afirmo bem, embora eu já tenha lido muita obra dele. Mas o certo que é entre os conservadores que alguns dizem que o apóstolo Paulo amadureceu mais, de sorte que na segunda carta a sua escatologia ela já é um pouco diferente. O que ele dizia antes, que o próximo passo seria o arrebatamento da igreja, agora ele diz que antes do arrebatamento da igreja, na segunda carta, o que vai acontecer são duas coisas:
a apostasia, ou seja, por parte de muitos cristãos, e a manifestação do anticristo. E só depois é que Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Ok? Eu fiz este comentário como uma introdução para que fique bem compreendido a minha exposição daqui para diante. Então, se você gostou do primeiro vídeo, se você já assistiu o primeiro vídeo, a escatologia do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, a minha opinião, o meu conselho é que você assista este vídeo na íntegra, ele não será tão longo. Então vamos lá, nós começamos aqui a segunda carta com os destinatários. Quem são os destinatários? Os Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. O mesmo ele faz na primeira em 1:1. Outra coisa que nós vamos aqui fazer uma comparação entre as duas. Na primeira carta, Paulo, no capítulo 1, verso 6, e no capítulo 2, versos 4 a 16, e no capítulo 3, e versos 3 e 7, Paulo fala em tribulações que os Tessalonicenses, na primeira carta, que eles passaram e estavam passando. Aqui na segunda carta não é diferente. Os destinatários da carta, que são os Tessalonicenses, eles estavam no presente passando por algumas perseguições e tribulações, provações. Vamos ler aqui. 1:4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ou seja, era algo do presente. Vamos continuar. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, no presente. Quando Paulo então escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, eles estavam enfrentando tribulações e perseguições. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, no presente, aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando é que os Tessalonicenses que estavam sendo atribulados, no momento que Paulo escrevia, quando é que eles gozariam de descanso? Quando é que eles teriam entrada no descanso? Sim, quando é que eles descansariam das tribulações que eles estavam sofrendo naquele momento? E a vós que sois atribulados, descanso conosco, com Paulo e seus companheiros. Quando virá esse descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então aqui você já vê que na escatologia do apóstolo Paulo, a gente comparando, até aqui não há nenhuma contradição. Por quê? Aqui ele fala da parousia de Cristo. E na primeira carta ele também fala da parousia de Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, versos 14 a 17, e capítulo 5, verso 23, e capítulo 5, versos 2 e 4. Em todas essas passagens há menção à parousia, ou à vinda de Cristo. Então, nós comparando aqui, em ambas as escatologias está presente a esperança de Paulo sobre a volta iminente de Cristo, ou seja, volta que estava próxima. Então aqui ele fala sobre a volta de Cristo. A vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E é importante nós frisarmos também que esta vinda de Jesus Cristo aqui, ela é acompanhada de anjos. E quando você vai fazer a leitura em 1 Tessalonicenses 4, aí você lê versículos 15 e 16, você vai ver que lá existe a presença de anjos também. Como? Ele diz, na trombeta de Deus, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando ele diz voz de arcanjo, arcanjo significa chefe de anjos, o maioral dos anjos. Então o arcanjo em questão ali na primeira carta não é Jesus Cristo. É um grande anjo, um mega anjo, um anjo poderoso que está subordinado ao poder de Cristo. Então ali na primeira carta, Paulo mostra que Cristo vem acompanhado de seres angelicais e que há um comandante de anjos.
E aqui na segunda carta, ele também deixa claro que Cristo virá acompanhado de anjos. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder. Então lembre-se bem, na escatologia de Paulo aqui, quando os crentes terão descanso, quando é? Quando o Senhor se manifestar com os anjos do seu poder desde o céu. Ó, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vamos continuar. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Eterna perdição. Aqui só um comentário rápido. Alguns dizem que nesta escatologia de Paulo aqui, na teologia dele aqui, Paulo concebe a ideia de que os ímpios serão totalmente exterminados na volta de Cristo. Ou seja, haverá uma exterminação completa do mundo e quem sobreviverá? Apenas os eleitos, apenas a igreja. Em outras palavras, quem é que habitará na terra aqui? Quando Cristo regressar, apenas a igreja. De acordo com muitos intérpretes, quando Cristo vier, ele destruirá os ímpios, ou seja, todos aqueles que não fazem parte da igreja, todos aqueles que não são verdadeiramente cristãos, todos aqueles que serão ímpios, eles não terão uma segunda chance. Serão totalmente destruídos, desarraigados da terra. E a terra passará por uma purificação, por uma renovação, para que sirva esta nova terra de habitação eterna para os santos. Então vamos continuar a leitura. Versículo 9. 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando isso acontecerá? Quando os ímpios serão destruídos, na teologia de Paulo, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Os santos aqui em questão, quando vier para ser glorificado nos seus santos, os santos aqui em questão são remidos. É a igreja, são cristãos. E para se fazer admirável, naquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia da manifestação de Cristo, em todos os que creem, ou seja, crentes, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui você vê até aqui que nós não conseguimos ver aqui uma contradição na teologia escatológica de Paulo nas duas cartas de Tessalonicenses. Não há, até aqui, a meu ver, eu não estou vendo aqui nenhuma contradição. Primeiro, na primeira carta, quando Paulo fala, isso vem aqui, ó, eu vou ter que ler para os senhores, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, quando a gente lê isso aqui, eu não vejo nenhuma ideia de um arrebatamento pré-tribulacional ou mesotribulacional. Porque não há como a gente ver isso, honestamente falando. Aqui Paulo está descrevendo o modus operandi da vinda de Cristo e como a igreja será arrebatada e por que ela será arrebatada. Como ela será arrebatada, quem comandará este arrebatamento, qual o objetivo do arrebatamento, isso eu já expliquei no primeiro vídeo, veja lá no vídeo que eu falo sobre a escatologia do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, okay? E não vou explicar agora. Vamos lá. O importante é que eu estou fazendo a comparação das escatologias e eu não vejo, até aqui, nenhuma contradição. Até aqui, eu não vejo a contradição que alguns críticos mostram e alguns conservadores engolem esta crítica. Eu não estou vendo, para ser sincero, não estou vendo. Vamos lá. O castigo dos ímpios eu já li, ó. O castigo dos ímpios é abordado em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Vale lembrar também que
o castigo dos ímpios, ele é descrito na primeira carta, sob a forma de ira de Deus contra quem? Contra os ímpios. Agora vamos lá. O apóstolo Paulo, na sua escatologia, ele vai tratar de um tema aqui bem interessante, que gera grande polêmica, que eu não vou me estender nele. Certo? Antes da volta de Jesus Cristo, antes da parousia de Cristo, antes da volta de Cristo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses vai haver duas coisas: a apostasia de cristãos e a manifestação do homem do pecado. Isso aqui está muito claro. Antes da volta de Cristo, seguida do arrebatamento da igreja, preste bem atenção à sequência. Antes da manifestação de Cristo dos céus para a terra, seguido do arrebatamento ou da nossa reunião com Ele, antes do arrebatamento ou da volta de Cristo e da nossa reunião com Ele, antes destes dois eventos, vinda de Cristo e arrebatamento da igreja, que estão coligados, antes que isto aconteça, que dará início ao dia do Senhor, antes disso acontecer, haverá duas coisas na teologia paulina da segunda carta aos Tessalonicenses. O que é? Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a sequência: pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Primeiro, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, nossa reunião com Ele. Os pré-tribulacionistas, eles invertem a ordem. Eles colocam primeiro a nossa reunião, que é o equivalente ao arrebatamento da igreja, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, aí você lê capítulo 4 e versículo 16. A reunião aqui, nossa com Cristo, equivale ao arrebatamento que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Tessalonicenses. Certo? Então, o que os irmãos pré e os meso fazem? Eles invertem a ordem de Paulo. Enquanto Paulo na ordem fala assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ponto número 1. Ponto sequencial número 2, e pela nossa reunião com Ele. Então, o que acontece? Primeiro, Cristo sai dos céus para vir à terra. E neste curso, depois acontece a nossa reunião com Ele. Então, em outras palavras, primeiro vinda de Cristo, primeiro Ele deixa os céus, depois o arrebatamento da igreja, a nossa reunião com Ele. Não é primeiro arrebatamento e depois vinda de Cristo, é primeiro vinda de Cristo e depois arrebatamento ou a nossa reunião com Ele. Então vamos lá. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Outras versões dizem como se já estivesse chegado. Vamos lá. De acordo com alguns intérpretes, o que estava se alardeando ali? É que Cristo já teria voltado e levado os que era para ser levado. Alguns intérpretes entendem assim, que o que os falsos pregadores estavam dizendo é que Cristo já teria vindo e teria levado o seu povo. E lembre-se que quando esta carta foi escrita já estava havendo tribulações entre os cristãos. Eu li. Quando esta carta foi escrita, no momento em que Paulo escreveu esta carta, os cristãos de Tessalônica, na segunda carta, estavam passando por tribulações e provações, perseguições. É só você ler capítulo 1, verso 4, verso 6 e verso 7, ok? Então vamos lá. Isso é o que pensam alguns intérpretes. Eles dizem que o dia de Cristo, ou o dia do Senhor aqui, é uma referência à grande tribulação. É uma referência à grande tribulação. E aí o que Paulo estaria fazendo? Paulo estaria dizendo o seguinte: irmãos, não fiquem desanimados, não se movam daquilo que eu vos ensinei. O dia de Cristo, ou a grande tribulação, não virá sem que antes apareça o homem do pecado, sem que antes venha a apostasia. E, pasmem, para alguns intérpretes, de forma muito desonesta, a palavra apostasia no grego apostasia, para muitos intérpretes pré-tribulacionistas, e eu digo aqui de forma desonesta, eles dizem que a palavra apostasia
significa o rapto da igreja para o céu. Então, para esse intérprete, ele diz o seguinte, ó, no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Atente bem para isso. Não será assim o quê? O dia de Cristo. E o dia de Cristo ele é caracterizado aqui por duas coisas. Na teologia de Paulo, acorde bem para isso, na teologia de Paulo, o dia de Cristo aqui, ele é caracterizado por duas coisas. Ó, no versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Pronto. Vinda de Cristo e nossa reunião com Ele caracterizam o dia de Cristo. Então vamos para o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, alguns crentes ali estavam sendo enganados por falsos mestres sobre a questão do dia da vinda de Cristo que estava próxima. Outros dizem que a verdadeira versão é já tinha chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? O dia da vinda de Cristo. O dia de Cristo é a nossa reunião com Ele. Não será assim, ó, sem que antes venha a apostasia. Ora, veja, então, que de acordo com alguns intérpretes, a palavra apostasia no grego, apostasia, significa aqui o arrebatamento da igreja. Mas, irmãos, veja que isso é contrário ao pensamento do apóstolo Paulo. Porque quando Paulo diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ó, porque não será assim, ou isto não será assim o quê? O que não será assim? O que ele acabou de descrever no versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, isto não será assim, isto o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo, seguida imediatamente, colada, ligada da nossa reunião com Ele, do arrebatamento, para encontrá-lo nos ares. Estas duas coisas que estão ligadas não acontecerá, diz o apóstolo Paulo. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a vinda de Cristo é a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento da igreja. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Logo, apostasia aqui não significa arrebatamento da igreja. Não significa arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja, ele não vem antes da parousia de Cristo, ele vem depois. E quando eu digo depois, eu não estou dizendo que vem um mês depois, não. Acontecerá no mesmo dia, só que entenda. Primeiro Cristo deixa o céu para vir à terra. E nesse percurso, antes que ele chegue à terra, a igreja é arrebatada. Naquele mesmo dia que ele deixa o céu para vir à terra, a igreja é arrebatada com qual objetivo? Para lhe dar as boas-vindas, para recebê-lo nos ares, para acompanhá-lo até ao seu destino. E qual é o destino de Cristo? A terra. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim, isto que é vindo de Cristo, nossa reunião com Ele, sem que antes venha a apostasia. Então, antes do arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento da igreja, que se segue a vinda de Cristo, o que acontecerá? A apostasia. Então, se o arrebatamento da igreja é depois da vinda de Cristo, e antes da vinda de Cristo acontece a apostasia, logo apostasia e arrebatamento são coisas diferentes. Arrebatamento, nossa reunião, é posterior à vinda de Cristo. Está ligado? Sim, mas é posterior à vinda de Cristo. Apostasia é antes da vinda de Cristo. Então, é impossível fazer esta conexão entre apostasia e arrebatamento dos santos. Professor, se a apostasia não é o arrebatamento, então a apostasia significa o quê? A apostasia significa declínio da fé. Esta palavra, apostasia, ela nunca é usada nas Escrituras para o arrebatamento da igreja. E desconheço até mesmo fora das Escrituras, a não ser na literatura dispensacionalista, que nasce no século XIX. Aí na literatura dispensacionalista, eles vão dar um outro sentido para a palavra apostasia. Sentido que biblicamente não existe, que nos dicionários não existe esse sentido de apostasia com o sentido de arrebatamento da igreja para o céu. Isso é uma criação dos dispensacionalistas. Mas a verdade é que
no pensamento de Paulo, vamos canalizar isso bem aqui. A apostasia no pensamento de Paulo vem antes da volta de Cristo ou depois? Antes da volta de Cristo. Arrebatamento da igreja ou nossa reunião com Cristo vem antes de Cristo ou vem antes da volta de Cristo ou depois da volta de Cristo? Depois da volta de Cristo. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E pela nossa reunião com Ele, ou seja, a nossa reunião que equivale ao arrebatamento da igreja, segue de forma ligada à volta de Cristo. Enquanto que a apostasia, vou ler mais uma vez aqui, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, duas coisas precederão a volta de Cristo, que é a apostasia, que é o declínio da fé cristã. Saiba que a palavra apostasia, aqui e em outros momentos, apostasia significa declínio da fé, e é este o sentido mais usual nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra apostasia quase que sempre aponta para o declínio da fé, quer seja de judeus, quer seja de cristãos. Nunca apostasia significa arrebatamento dos santos para o céu. Não. Apostasia, ela significa declínio da fé, aqui em especial. Eu lembrei agora, só para completar. 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, apostasia aqui significa apostatar da fé, declínio da fé, cair da fé, abandonar a Cristo, apostatar de Cristo. Então, a apostasia é isso. Então, o que acontecerá antes da vinda de Cristo? Número 1, apostasia de muitos santos. Depois da apostasia, o que acontecerá? A manifestação do anticristo. Irmãos, isto está muito claro. Nós temos sempre que interpretar as Escrituras quando tem algum texto, por exemplo, obscuro, conforme nós lemos nos versículos aqui 6 e 7, que eu vou ler depois. Somente há um que detém, até que do meio seja tirado, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este um que detém, somente há um que detém, não está clara a sua identidade. Nós não sabemos quem é que está detendo o homem do pecado, o filho da perdição. Mas nós não sabemos quem é que está detendo. Mas uma coisa nós sabemos claramente, que aquele que está detendo o homem do pecado, o filho da perdição, e nós sabemos claramente que quando Paulo diz, somente há um que detém, até que do meio seja tirado, o fato de aquele que está detendo ser tirado, nós não sabemos a identidade daquele que está detendo, mas sabemos que quando Paulo diz até que do meio seja tirado, nós sabemos que Paulo não está falando aí do arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo. Por que eu sei disso? Porque eu estou mostrando para vocês que primeiro Paulo diz, rogamos os irmãos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E o que acontecerá antes da vinda de Cristo? A apostasia. E a apostasia acontece dentro da igreja. A apostasia que não é, o mundo não apostata. Quem apostata são cristãos, são santos. Então a apostasia está ligada ao declínio da fé dos cristãos. Então antes da manifestação de Cristo acontecerá a apostasia. E o que mais? Depois da apostasia acontecerá o quê? A manifestação do anticristo. Ok, irmãos? Então isso está muito claro. Antes da vinda de Cristo acontecerá a apostasia, o declínio da fé e a manifestação do anticristo. A nossa reunião com Cristo, o arrebatamento da igreja, só acontecerá depois da vinda de Cristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso está claro. Então, quando nós vamos interpretar uma passagem, um texto, como nós estamos lendo, e que nós nos deparamos com alguma passagem obscura, a forma correta de se interpretar é, você não pode partir do que está obscuro para o que está claro. Não, você tem que partir do que está claro para interpretar ou procurar entender o que está obscuro.
Eu não posso simplesmente querer interpretar o pensamento de Paulo pelo que eu vou ler bem aqui assim, ó. Vou ler para vocês, ó. E agora vós sabeis o que o detém. O que é que está detendo a manifestação do anticristo? Os destinatários de Paulo sabiam. Mas eu e você não sabemos. Apenas vamos especular. Pode ser o Espírito Santo? Pode ser o Espírito Santo. Pode ser o Espírito Santo na igreja? Pode ser o Espírito Santo na igreja. Você sabia que entre os pais da igreja, a maioria dos pais da igreja, como Hipólito de Roma, Tertuliano, Irineu de Leão e outros, eles diziam que aquele que estava detendo era o Império Romano? Você sabe disso, que entre os pais da igreja era comum esse ensinamento, que aquele que estava detendo a manifestação do anticristo era o Império Romano? E você não pode dizer que não era isso que Paulo tinha em mente. Professor, você não pode provar. Da mesma forma, eu lhe digo, você também não pode provar que o detentor aqui é o Espírito Santo. Na verdade, a identidade daquele que está detendo a manifestação do anticristo, ela é totalmente oculta. Então, por que eu estou trazendo isto à baila? Como é que nós vamos entender que o arrebatamento vai acontecer antes ou depois da tribulação? Ora, é um grande equívoco, é um erro crasso eu procurar interpretar o apóstolo Paulo a partir de um texto obscuro. Aí eu vou ler bem aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém. Ó, eles sabiam, os destinatários de Paulo sabiam, mas eu e você nós não sabemos. Para começar, começo de conversa. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que será manifestado a seu próprio tempo? O anticristo, ou o homem do pecado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que está resistindo? Pode ser o Espírito Santo? Pode. Há alguns que dizem que é o arcanjo Miguel, outros dizem que é o profeta Elias. São inúmeras as interpretações para aquele que resiste. Na verdade, nós não sabemos quem resiste. Qualquer um que você levantar para dizer é este que está resistindo, você está especulando. Você poderá estar acertando o que Paulo tinha em mente, mas poderá também estar errando. Alguém, como eu já lhe falei, os pais da igreja eram quase que unânimes em dizer que aquele que estava resistindo à manifestação do anticristo era o Império Romano. E eles estavam errados? Você não pode provar. Assim como você também não pode provar que é o Espírito Santo quem está resistindo à manifestação do anticristo. Você não pode provar. Mas vamos lá. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vamos lá. Quando a gente chega nos versículos 6 a 8, os pré-tribulacionistas dizem que aquele que está resistindo é o Espírito Santo na igreja. E quando Paulo diz, somente há um que resiste até que do meio seja tirado, então ele diz que aí está o arrebatamento da igreja. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, meus queridos, se este pensamento dos pré-tribulacionistas estiver correto, de que Paulo aí nos versículos 6 a 8 está falando do arrebatamento pré-tribulacional da igreja, antes da manifestação do anticristo, então nós temos então que jogar esta bomba nas mãos dos pré e dizer, então, Paulo, dentro do mesmo capítulo, ele entra em contradição. Por quê? Porque Paulo aqui no versículo 1 ele diz, ó, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Está aqui, ó, vinda de Cristo, depois arrebatamento da igreja. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim, isto o quê? A vinda de Cristo é a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento da igreja, seguido da vinda de Cristo. Não será assim, sem que antes venha a apostasia, o que eu já expliquei, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é que Paulo está dizendo aqui? A vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja serão precedidos da apostasia e da manifestação do anticristo. Isso aqui para mim está claro. Então, como é que Paulo aqui mostra de forma indireta que a igreja passará pela grande tribulação, passará pela tribulação do anticristo? Sim, ela passará. Por que ela passará?
Porque antes da volta de Cristo haverá o quê? A apostasia dos cristãos e a manifestação do homem do pecado. Isso tudo acontecerá antes da volta de Cristo. E o que acontecerá depois da volta de Cristo, que está ligado à volta de Cristo? O arrebatamento ou a reunião dos santos. E eu já deixei claro que o arrebatamento e a reunião dos santos não é a mesma coisa que a apostasia. Ok? Não é. A apostasia tem a ver com cristãos caídos, com cristãos que deixaram a fé. Arrebatamento ou reunião está ligado a cristãos verdadeiros. A cristãos verdadeiros. Então, eu quero falar para vocês, eu quero que, na verdade, permitam ensinar a vocês aqui como se fazer uma interpretação. Quando nós encontramos um texto obscuro, os pré-tribulacionistas, no afã de provar o pré, eles pegam a leitura dos versículos 6 a 8, que tem algo obscuro sim, nós não sabemos quem é que está detendo, e o que realmente Paulo quis dizer, até que do meio seja tirado. Será que Paulo não está também usando uma figura de linguagem, uma metáfora? Será que realmente quando ele diz até que do meio seja tirado, ele está falando até que a igreja seja tirada da terra para o céu via arrebatamento? Será que é isso que Paulo está dizendo? Não é isso que Paulo está dizendo. Aqui eu lhes asseguro que não. Ok? Então vamos lá. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Por que Satanás, por meio do homem do pecado, virá fazendo sinais e prodígios de mentira? Por quê? Para quem é importante esses sinais? Para os judeus. Para os judeus. Satanás, ele fará grandes sinais e operará sinais de mentira. Porque o homem do pecado, ele virá dizendo para os judeus que é o Messias. E na época do apóstolo Paulo, fazia parte da escatologia judaica. Na época de Paulo, na época de Cristo, a escatologia judaica, ou a teologia judaica, você sabe o que ela pedia do Messias? Sinais. Hoje os judeus, eles têm um outro discurso. Eles dizem, não, o Messias não precisa fazer sinais. Negativo. A teologia judaica de hoje ela é muito diferente da teologia judaica, nesse quesito que eu estou falando. A teologia judaica, uma das coisas que ela pedia do Messias, que caracterizasse o Messias, eram milagres. Então, nos dias de Cristo, ali no primeiro século, nos dias de Paulo, como é que poderia se saber que alguém era o Messias? Alguém chegava dizendo que era o Messias. O que os judeus iam pedir dele? Sinais. Então, quando Paulo diz assim, a esse cuja vinda, ele está falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Por que o diabo, por meio do homem do pecado, vai fazer prodígios, sinais de mentira? Para ser recebido pelos judeus, como sendo o Messias. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvar. Quem foi que não recebeu o amor da verdade para salvar? Os judeus. Obviamente os gentios também, mas quem primeiro rejeitou a Cristo foram os judeus. E por isso, a razão de Satanás operar por meio do anticristo, com sinais e poder miraculosos, enganosos. E por isso, a razão, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, por que é que Deus vai levantar o homem do pecado com o poder de fazer sinais de mentira? Por que é que Deus vai enviar um homem com grandes poderes, milagres, sinais de mentira? Por quê? Porque os judeus não receberam a Jesus, mesmo Jesus fazendo grandes milagres, ressuscitando mortos, fazendo com que os cegos vissem, os surdos ouvissem, os mancos andassem. Mesmo com todos aqueles sinais, os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. E como os judeus não deram crédito à verdade, que é Jesus, não receberam a verdade, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. Os judeus não receberam o amor da verdade para salvarem, que estava em Cristo. Como eles não receberam o amor da verdade para se salvarem, como eles não receberam a Jesus, o que Deus vai fazer?
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ou seja, já que eles não creram em Cristo, eles crerão no falso Cristo. E é o próprio Deus quem levantará o falso Cristo. É o próprio Deus quem permitirá que Satanás levante um falso Messias para induzir os judeus, para fazer os judeus crerem que ele é o verdadeiro Cristo. E uma das prerrogativas do falso Messias será a operação de milagres. Isso está claro aqui, ó. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está bem aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, está em foco aqui os judeus. Os judeus não receberam a verdade, não receberam Jesus Cristo, mas vão receber o homem do pecado, o filho da perdição. E o que vai convencer os judeus, uma das coisas que vai convencer os judeus de que o homem do pecado, o filho da perdição, é o Cristo, é a operação de milagres, são os grandes sinais. É isso que vai convencer. E isso faz parte da escatologia do apóstolo Paulo. Então, queridos, vamos aqui voltar só num assunto aqui em questão. Olha, mais uma vez, como é que nós vamos saber se a igreja vai ou não vai passar pela tribulação promovida pelo anticristo? É nós lendo os versículos 6 a 8, que tem algo obscuro, para interpretar o capítulo 1, ou nós temos que interpretar o discurso de Paulo no que diz respeito a se a igreja vai ou não passar pela tribulação? É partindo do versículo 1. É partindo aqui do versículo 1. Ó. Nós temos que partir do que é claro, não é do que é obscuro. Não. Eu estou falando aqui do discurso de Paulo, mas isso se refere a qualquer outra coisa. Para você interpretar o discurso de alguém, de Paulo ou de qualquer outra pessoa, para você interpretar um livro, seja qual for o autor, se o autor em algum momento diz alguma palavra obscura e ali gera controvérsia, mas se você está crente que o discurso do autor não é contraditório, como é que você vai entender qual é a posição dele? Você vai partir do que está claro. Isso é óbvio, você vai partir do que o autor professou claramente. E o que Paulo professou claramente? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que está claro? Vinda de Cristo e reunião ou arrebatamento da igreja. Pronto. E o que está claro? Que antes da vinda de Cristo, está muito claro, acontecerá a apostasia, que é a queda de muitos cristãos e a manifestação do homem do pecado. Então, grave isso. Ó. Antes da vinda de Cristo, o que acontecerá? A apostasia e manifestação do anticristo. Antes de Cristo vir, antes da volta de Cristo, não acontecerá a nossa reunião com Ele. Grave bem. Antes da volta de Cristo, deixar os céus para a terra, antes de Ele pisar aqui na terra, não acontecerá a nossa reunião com Ele. O que acontecerá antes da volta de Cristo? A apostasia e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. E o que mais? O homem do pecado, o filho da perdição, ele só será manifestado quando aquele que está resistindo ser tirado do meio. Esta expressão, até que ele seja tirado do meio, vamos lá, vamos dizer que isto é o Espírito Santo. Vamos aqui. Eu não tenho dificuldade para acreditar que seja o Espírito Santo. Ora, o anticristo não será revelado até que aquele que está resistindo à sua manifestação seja retirado do meio. Então será manifestado o anticristo. Então vamos dizer que o que está resistindo é o Espírito Santo. Agora nós vamos partir para outra questão. E a expressão até que do meio seja tirado? Isso significa a remoção do Espírito Santo da terra para o céu? Alguns intérpretes dizem que sim. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Isso tudo é especulação. Mas primeiro eu quero entender o seguinte. Preferimos ver aqui uma certa metáfora, uma certa figura de linguagem quando nós lemos. Até que do meio seja removido. Ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui Paulo, com certeza, ele está usando de uma linguagem
figurada, caso Paulo tenha em mente o Espírito Santo. Qual é o pensamento dele caso Paulo tenha em mente o Espírito Santo? O que é que ele está dizendo? Olha, o anticristo ele já está a caminho. Somente há um que está no meio do caminho. Há um que está impedindo o anticristo de avançar. Há um que está impedindo o homem do pecado de se manifestar. Mas quando ele parar de impedir, ou seja, aí Paulo ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Quando ele sair do meio, ou seja, quando o Espírito Santo sair do meio do caminho, deixar de impedir a manifestação do anticristo, então o anticristo se manifestará. Caso o apóstolo Paulo tenha em mente o Espírito Santo, você pode ter certeza que esta retirada não significa o arrebatamento do Espírito Santo para o céu, para deixar a terra. Não, o Espírito Santo, ele é Deus. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Espírito Santo também estará aqui na terra. Você pode ter certeza. Ok? Então aqui, com certeza, caso o apóstolo Paulo tenha em mente o Espírito Santo, então tenha em mente que quando ele diz até que do meio seja tirado, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui Paulo estaria usando de uma metáfora, de uma linguagem figurada. Repito, é como se o anticristo estivesse querendo passar e há um caminho, e neste caminho, por exemplo, que o anticristo está aqui e ele trilha por aqui, só que o Espírito Santo estaria aqui no meio. O que está impedindo ele de passar para cá é o Espírito Santo. Então, quando é que o anticristo passará para este lado? Quando é que ele se manifestará? Quando o Espírito Santo sair do meio. Este sair do meio não significa o arrebatamento da igreja ou o arrebatamento do Espírito Santo para o céu. Significa que em um momento certo, caso seja o Espírito Santo aquele que está resistindo, ele soltará as rédeas do anticristo. Ele sairá do meio. Ele liberará o anticristo para agir, para causar a apostasia. Sim, depois da apostasia da igreja, o anticristo ele será revelado. Então, é importante nós analisarmos todos os pormenores das palavras de Paulo. Então, vamos aqui ver se a gente consegue sequenciar. Antes da vinda de Cristo, acontece o quê? Apostasia. Depois da apostasia, acontece o quê? A remoção daquele que está resistindo ao homem do pecado. Então, primeiro, apostasia. Segundo, vamos lá. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que resiste, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, segundo passo, depois da apostasia, aquele que está resistindo ao mal, ele será retirado. Aí terceiro, depois da remoção daquele que está resistindo ao anticristo, é que o anticristo será manifestado. Então vamos elencar aqui 3 coisas. Antes da vinda de Cristo, apostasia, retirada daquele que está resistindo ao homem do pecado e a manifestação do homem do pecado. Essas 3 coisas precedem a vinda de Cristo. A nossa reunião ou arrebatamento da igreja acontecerá quando? Antes da vinda de Cristo? Não, depois da vinda de Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais, isso aqui eu já li, ó. Vou continuar para nós fecharmos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim, eu já expliquei, a vinda de Cristo, nossa reunião com Ele, que inclui o arrebatamento da igreja. Isto não acontecerá, ou seja, o arrebatamento da igreja, seguido da vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E o homem do pecado só será manifestado depois que aquele que resiste ao homem do pecado ser tirado do meio, ser retirado. E você pode ter certeza que aquele que está resistindo ao homem do pecado, ao filho da perdição, não é o fato de ele chegar um momento que ele vai sair do meio para a manifestação do anticristo. Isto não significa o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja equivale à nossa reunião com Cristo. E essa nossa reunião com Cristo ela só acontecerá depois da vinda de Cristo. Para fecharmos o vídeo,
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.